Hoje nós estamos vivendo correspondente à igreja, hipergraça, liberalidade. Não vou entrar em méritos que vão começar a me atacar. Só você procurar, vocês vão entender o que é hipergraça, inclusão, liberalidade, principalmente hipergraça, inclusão, worship. Vai atrás disso. A palavra é o menos falado e o menos atrativo para o público. Tem tudo de bom, menos a palavra. Mas tudo de bom que não salva, e a que salva é a palavra, é o que menos tem. Hoje nós temos dois problemas graves. Estão invertendo uma situação de que não existe condenação no inferno. Isso mesmo. Não existe condenação no inferno. Todo mundo está salvo, todo mundo vai para o céu. Todo mundo vai para o céu porque Jesus morreu por todo mundo. Isso é uma enganação. E o segundo ponto, nós temos líderes que se dizem representantes de Deus falando com mortos. Isso também, biblicamente, é uma aberração diante de Deus. Olha o ponto que nós chegamos. Homens que se dizem representantes de Deus, não vou entrar em méritos, não estou aqui atacando ninguém, eu estou protegendo a igreja e as ovelhas que Deus confiou em minha mão, para não cair nas armadilhas. Abre os seus olhos, e antes de você me atacar, você devia ir para a Bíblia, para realmente saber se é real ou não. A última das últimas, que são várias. Uma mãe chegou na igreja, dizendo que tinha perdido o filho, estava triste, e o pastor, ele incorporou o filho, e começou a falar com a mãe, como se fosse o filho incorporado nele. Então é aí que nós chegamos. Não é caso isolado não, isso está virando moda na África e agora está vindo para o Brasil. E o segundo ponto, todo mundo vai para o céu, todo mundo vai salvo, ninguém vai para o inferno. Sim, vai para o inferno. E ir para o céu e ir para o inferno não é só estar na igreja. Ir para o céu e ir para o inferno, tem que escolher as suas opções, o que você quer fazer e como deve agir. Então presta atenção que aqui o nosso objetivo hoje não é atacar, contradizer doutrina de ninguém, cada um segue o que quer. Não tem um ditado das feministas, o corpo é meu, faço com ele o que eu quero. Amém. Quem sou eu para perder tempo com você, para debater o que você vai fazer com a sua vida? Mas um alerta fica para cada um de nós. Sim, o inferno existe. Além do inferno existir, existe o céu também. E nós temos que abrir os olhos, porque não é só estar na igreja que dá a garantia de entrar no reino dos céus. E biblicamente é uma abominação qualquer um de nós queremos falar com mortos. Uma que não tem como, e outra que nós não temos esta base espiritual alinhada com Cristo e alinhada com Deus. E aí vamos falar, pastor, mas você tem que entender que Saul consultou Samuel. Vão se converter, não nós aqui, mas o povo está aí fora. Lê texto e contexto e vocês vão entender que não era nada da parte de Deus ali. Então nós temos que entender a base bíblica para os dias de hoje como igreja. Vamos diretamente na palavra? Vamos abrir as nossas Bíblias em livro de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Lucas 16, 19, para a gente poder aprender um pouquinho mais. Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar das migalhas que caíam à mesa do rico, e até os cães vinham lamber as úlceras. Para por aqui. Jesus, ele é muito claro quando ele divide as pessoas. Ou melhor, quando as pessoas se autodividem por elas mesmas. O que é isso? Vamos lá. Presta atenção. Não é Jesus que fala, você vem para cá e você vai para cá. Jesus fala, existe um lado e existe o outro. É nós que nos colocamos no lado que a gente quer. Então aqui ele fala que tem uma pessoa de um lado, que escolheu estar lá. E uma outra pessoa que está do outro lado, que está vivendo lá. Então é uma opção nossa de que lado eu quero estar, de que maneira eu quero estar. E a Bíblia ela faz uma divisão entre duas pessoas. E ele coloca uma base predominante de uma pessoa e uma base predominante da outra pessoa. Uma era rico, vivia do bem bom, se regalava, né? Comia tudo do bom e do melhor. Mas você pode prestar atenção que na porta dele e à beira da mesa existia um mendigo cheio de úlceras, de enfermidade, que esperava cair a migalha da mesa para comer. E até os cães vinham lamber as úlceras. Então você entende o coração do primeiro de ver um mendigo passando necessidade, não alimentar ele, não acolher ele e automaticamente esperar ele comer as migalhas que caíam do chão. Você vai entendendo espiritualmente. Não é a pregação de hoje. Do outro lado tinha o mendigo, uma pessoa simples, humilde, na sua fidelidade, no seu coração, na sua alma e na sua estrutura. São duas pessoas, certo?
Seres humanos normais, vivendo no mesmo ambiente, só que com mentalidades e visões diferentes. Mentalidades e caminhos diferentes. Estruturas diferentes. Então Deus está mostrando sim, para nós abrirmos os nossos olhos para ver de que lado nós vamos querer estar realmente. E olha o que ele diz no 22. Aconteceu, morreu o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado no... Está escrito aqui ou não está? Duas pessoas no mesmo ambiente, uma foi para o céu, outra foi para o inferno. Na igreja, a parábola das 10 virgens, 10 pessoas no mesmo ambiente, 5 foi para o céu e 5 foi para o inferno. Então nós temos que ter um alerta de uma luz vermelha que acendeu sobre as nossas vidas. O que nós procuramos na igreja? O carro, a casa, o dinheiro, a revelação, a visão, o louvor, a adoração, a amizade, camaradagem, uma zona de conforto? Não, nós temos que procurar Cristo. Nós temos que procurar Jesus, porque essas pessoas estavam no mesmo ambiente. As 10 virgens de Mateus 25, 1 em diante, estavam no mesmo ambiente, viviam no mesmo ambiente. Uma foi para o céu e a outra foi para o inferno. As 10 virgens no mesmo ambiente, quer dizer, na mesma estrutura, no mesmo ambiente, na mesma fé, buscando o mesmo Deus. 5 foi para o inferno e 5 foi para o céu. Então nós temos que focar se nós estamos vivendo no mesmo ambiente. Sim, estamos vivendo no mesmo ambiente. Mesmo que você me assiste no mundo espiritual, nós temos buscando o mesmo Deus no mesmo ambiente. Mas de que lado você quer estar? Então como eu vou pregar que ninguém vai para o inferno, que todo mundo vai para o céu, se Jesus numa parábola ele é muito claro que sim vai para o inferno e sim vai para o céu? Tem que saber o coração de cada um diante de onde está. O que eu acho engraçado, irmão, é que Jesus ele podia usar milhares de exemplos para você ter como base, mas ele usa o que? O rico. A teologia da prosperidade só prega para você ficar o quê? Rico. Isso quer dizer que nós não podemos ter as coisas, pelo amor de Deus, irmãos. Sabe o que chama eu? Pastor da miséria, só prega a miséria. Não, eu sou um pastor que prego a riqueza, a maior riqueza que não está nesse mundo e não pertence a esse mundo. Eu prego Jesus e o seu reino, porque a nossa riqueza e o nosso tesouro é lá, não é aqui nessa terra. Isso não quer dizer que nós não podemos ter as coisas. Podemos ter. Aqui ele está dizendo qual é o rico hoje, que não esnoba, que não pisa, que não maltrata, que burla impostos, que engana, que faz falcatrua, que oprime o pobre, oprime o funcionário, enrola o funcionário, ganha dinheiro sobre isso. Tudo isso ele está dizendo para nós abrirmos os nossos olhos. Ele poderia usar 1 milhão de exemplos, 1 milhão de pecados, o assassino, o ladrão, a prostituta, mas ele usa basicamente a estrutura do rico. O dinheiro, até o momento que você domina ele, é bom. Quando o dinheiro começa a te dominar, acabou. Você tem um homem rico que se vestia de púrpura, linho finíssimo, naquele tempo, né? Hoje seria vestir seda, seria vestir Prada, né? Brada lá, sei lá, Praga, como é que chama aquilo lá? Gucci. Tem um outro lá com aquela bolsa que é cara, 50 mil lá, aquela roxinha lá, parece uma bolsa feia que dói, nem de graça eu usar aquilo lá. Se eu achasse no lixo eu não pegava. Louis Vuitton, né? Seria isso hoje. Relojão, Rolex, ó, o meu é Chinex. R$75 com a taxa do Lula. Chega da China, cada 2 anos você troca a pilha e tá aí, ó, Chinex, da mesma hora. A roupa só se me dão, se não dão, não uso. Você pode ver, fala, o pastor está com aquela camisa de novo. Irmão, olha para a palavra, você está ligando para a minha camisa, deixa eu com a minha camisa. Mas o que a Bíblia está mostrando para nós? Ele tinha uma pessoa caída no chão, uma situação crítica, dificultosa, e ele mostra que ele sabia, porque ele estava ali esperando as migalhas cair da mesa para comer. E ele não atende o necessitado, o próximo, o amor. Não é a pregação de hoje, tá? Veja que uma simples palavra afunda a gente em muitos mistérios espirituais.
Então ele faz uma divisão. Do outro lado tinha uma pessoa no seu sofrimento, na sua dor, na sua angústia, abrindo o coração. Vamos se dizer hoje na igreja, servindo a Cristo, servindo a Deus. O teu marido, a tua esposa, o teu parente, o teu amigo, o teu patrão. Aonde você viu, você crente evangélico, você não pode fazer nada, você não pode se divertir, você não pode ir para balada. O seu patrão mandando você fazer uma falcatrua, uma nota fiscal falsa, ganhar um dinheiro, enrolar alguém para ganhar uma comissão falsa. E você fala, não vou me envolver com isso. Mas é um dinheirinho extra, mas não é bem-vindo. É um dinheiro mal adquirido. E aí você passando naquela luta, naquela batalha, mais fiel a Deus, fiel a Cristo. Um morreu, foi acolhido no seio. E o outro morreu, foi o quê? Sepultado no inferno. Como é que não tem céu e inferno? Então a Bíblia está mentindo? Existe o céu e o inferno. E nós temos que abrir os olhos. A gente não quer ir para o inferno. O inferno é algo assim, que as pessoas não prestam atenção. Não é só ir para o inferno. A Bíblia diz claramente que lá existe um tormento e um sofrimento eterno. Existem pessoas que em alguns países estão tentando ter aprovar a lei para a pessoa tirar a própria vida. Como é que chama? Eutanásia. Porque existem dores crônicas, né? Tem pessoas que têm dores, nem morfina sara, nem morfina resolve. E são dores crônicas, a pessoa geme 24 horas por dia de dor. E alguns países, vendo o sofrimento dessas pessoas, estão tentando liberar a própria pessoa, pedir, assinar o eutanásia, a família também. Você imagina, você com uma dor crônica dessa, imagina, quem já teve dor de dente aí? Dor de ouvido, dor de dente, é terrível, né? Dor de dente, dor de ouvido. Eu não tenho mais dor de dente, tenho 4 dentes, só tenho os da frente só. O resto caiu tudo já, está ficando velho, né? É bom, porque aí não vou ter mais dor de dente, vai cair os dentes tudo. Dor. Quem já teve parto normal aí? Imagina você com uma dor daquela o resto da vida sem parar, 24 horas por dia. Deu para entender o que é dor? Esse tipo de dor, assim. Então, lá fala que vai ser um tormento eterno, dor eterna. Quer dizer, nós não vamos ficar lá na brasinha, no bem bom, no quentinho, não. Satanás vai nos atormentar com os seus demônios, a dores eternas, sofrimento eterno. Aí cumpre-se a palavra, haverá tempo em que me buscarão, mas não me acharão mais. Então hoje sim, derruba qualquer tese, existe o céu e existe o inferno. E para ir para o inferno tem que fazer por onde? E para ir para o reino dos céus tem que fazer por onde também. Então no versículo, vamos lá, no versículo 22, de novo, para a gente reforçar. Aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos, olha aí. No 23, olha que tremendo agora. No 23, no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe ao pai Abraão e Lázaro no seu seio. Quer dizer, ele está lá no inferno, queimando nas labaredas. Ele olha para cima e vê Abraão e o Lázaro, o mendigo, lá no seu seio, no paraíso, no bem bom. Amém? Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou em tormento nessas. Estou em tormento nessas. Se nós formos para o deserto e se perder no deserto, acaba a água, segundo a medicina, 5, 6 dias, alguma coisa sem água, a gente morre, amém? Aqui você vai ficar com sede, em tormento das chamas, não vai beber água e não vai morrer. Você vai ficar com a sede eterna. Pede para Lázaro que molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha. Era capaz de botar a ponta do dedo e fazer assim, ó. Sai até a fumacinha. Você entende? O sofrimento. Agora no versículo 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que tu recebeste os teus bens em sua vida, e Lázaro igualmente os males. Olha a contrapartida de Cristo. Olha, quer dizer que nós vamos ter que ficar no mal para sofrer a Cristo, para entrar? Não. Nós vamos ter que estar no mel para ir para o céu? Não. É o nosso sofrimento, a nossa luta, a incompreensão das pessoas por nós servirmos a Cristo. Vai chegar aqueles que não foram para a igreja, não oraram, não jejuaram, calorzão de 45 graus, o ar-condicionado não dá conta, chega cansado do trabalho, vai orar a Deus, vai para a igreja, aí vai falar, lembra? Lá na igreja, lá no mundo, eles eram cristãos, parar de fumar, de beber, de roubar, parar de gandaiar, de zoar, de regalar carne, viver uma vida reta, justa, de sofrimento, de luta por amor a Cristo.
E agora ele está em tormento. Tu, porém, viveu a vida do mundo regalada a cortina, e agora você recebe o contrapartida, está em sofrimento no inferno. Amém? Agora, porém, aqui está consolado, e tu em tormento. E no 26, e além, olha que tremendo como você derruba a igreja católica aqui, todinha, ó. Você derruba ela na base. Amém? E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros, não podem, e nem os de lá passar para nós. Amém? Então ele está dizendo, olha, por mais que quem está aqui no seio de Abraão quer ir para o inferno, não tem como. E quem está no inferno querer vir para cá, não tem como. Aí você já derruba a igreja católica, cai em indulgência, a missa de 30 dias, de 1 ano, e a vela na campelinha, acreditando que as almas vai sair do purgatório e vai para o céu. Porque ela morre e vai para o purgatório por um tratamento, arrependimento, conversão, a qual você faz por onde aqui para levar aquela alma para o céu. Mas Abraão, a palavra está dizendo, Jesus está dizendo que é impossível quem morreu e foi para o inferno, estando no inferno ir para o céu. O possível de entrar no céu é para nós que estamos vivos e alcançar a vida eterna, a nossa salvação, através da nossa obediência e santidade, porque seremos julgados pelas obras da fé através deste corpo. Então, se nós queremos ir para o reino dos céus, é nessa vida que nós temos que fazer. Por onde? Porque não adianta o teu marido morrer, a tua mulher morrer, e você saber que foi para o inferno pelo pecado e pelo erro, e você acender vela, fazer a missa de 7 dias, de 1 ano, você pagar indulgência, acreditando que o purgatório é um lugar de remissão. Não. Purgatório, biblicamente, nem é purgatório, é chamado Hades. É a preparação da sepultura do inferno à eternidade. Você entende? Porque é difícil a gente conseguir introduzir a verdade no coração, porque a verdade oculta há milhares de anos para as pessoas, faz com que as pessoas, quando a ouçam, a ignoram, porque parece ser uma loucura. Pastor, 2000 anos de igreja católica, e como pode estar cego e errado? A mesma coisa, nas últimas 6 décadas, a teologia da prosperidade cegou a igreja evangélica. Estamos no mesmo erro, na mesma falha. Quem está no inferno é impossível ir para o reino, e quem está no reino é impossível ir para o inferno. É bíblico. Entende o que Deus está dizendo para nós? Aí morre alguém, fala que foi para o purgatório, que é um pré-inferno, é o Hades. Eu prego para vocês, é um pré-inferno, vamos supor, é uma base do inferno, a qual já está em tormento, a Bíblia está dizendo, mas no dia do juízo final é a segunda morte, o lago de fogo e enxofre, Apocalipse capítulo 20, versículo 15 em diante. Leem a Bíblia. Tem que entender, quando eu falo leem a Bíblia, não é muito para nós, vocês leem, eu estou dizendo porque o negócio espalha por aí, né? Entende? Aí faz a indulgência, você paga uma moeda, recebe uma carta, se tem um parente no inferno, com aquela moeda, com aquela carta vai para o céu. Isso é um decreto do Papa, irmão. Pesquisa. O que é a missa de 7 dias? A missa de 30 dias e de 1 ano é remissão da alma. Você vai para o purgatório, dizendo que no purgatório você tem a chance de se arrepender dos seus pecados, e arrependido, com todo o mover da igreja aqui em cima, você consegue sair da tua alma do purgatório, do inferno, e ir para o céu. Mas biblicamente está dizendo que é impossível. Nós não buscamos a salvação no arrependimento quando já estamos no inferno. Não tem como passar de um lado para o outro. Nós temos que buscar a salvação nos arrependendo aqui, por meio deste corpo. E olha o que ele diz para nós. No versículo 27 ele muda. Ele viu que ele não ia ter jeito de ir para o céu, ele muda. Olha só a mentalidade dele, no 27. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe des testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Aqui caiu a ficha e ele já entendeu o porquê que ele foi para o inferno. Só que a igreja de Cristo quer que você caia a sua ficha para você entender antes de ir para o inferno. É
Essa é a missão da igreja. A missão da igreja, pastor Alan, é pregar o evangelho e pregar a palavra e mostrar para você qual é os desejos de Cristo para mim e para você. E se você quer alcançar a salvação e não quer ir para o inferno, é aqui neste corpo e nesta vida, com a palavra, o evangelho, a igreja verdadeira de Cristo, que vai te alertar e vai te mostrar e fazer cair a sua ficha na hora, você fazer análise e dizer: peraí, desta maneira eu estou indo para o inferno, mas eu não quero ir para o inferno. Então mude a tua vida, mude a tua estrutura, mude o teu estilo de vida e venha viver um novo estilo de vida com Cristo para alcançar o teu reino, a salvação e a vida eterna para a glória de Deus. Bate palmas, fala Deus, para este povo aprender. Oh, glórias a Deus. Amém? A ficha dele, varão, caiu lá. Que ele falou: peraí, se eu vim para o inferno por tudo isso, os meus irmãos faz tudo igual, vai vir para cá. A ficha dele caiu lá. E Deus está tentando fazer a nossa ficha cair aqui. Cair a ficha, cai aqui e falar: peraí, perante a Bíblia eu estou indo para o inferno, então, dentro da igreja. Não quero ir para o inferno. Aí, pum, dá tempo de mudar para ir para o céu. Lá já não dava mais tempo. Aí olha o que tremendo, você está no inferno e você tem acesso e conhecimento do que está aqui na terra. Amém? Quando tem dia 2 de novembro, o dia dos finados, o que acontece? A pessoa vai lá, ciente que o morto não está ali, mas está em algum lugar, amém? Isso, eles vão achar que está tudo no céu descansando. É a tese que está sendo derrubada hoje. Porque sim, uns podem estar no reino descansando, outros podem estar no inferno, amém? É a pregação de hoje. Mas você sabia que a Bíblia está dizendo que o defunto, o morto, a alma do defunto, sabe o que está acontecendo aqui em cima? Veja que ele tenta consertar. É aí que Deus fala: conserta você, seja você coluna e conserte a tua família enquanto você está vivo. Ele não se consertou, e não fez nada para consertar a família. Ele quis remediar, depois de morto não teve jeito, vai continuar no inferno. E ele tentou consertar a família depois de morto, também não tem como, e ele vai todos do inferno. Só esperar os parentes chegar. Uns mais rápidos, mais cedo, outros mais tarde. Aí a palavra diz assim claramente no 27 de novo: então replicou: pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. Replicou Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Você imagina o morto lá agora, né? A alma no inferno, o morto lá no caixão apodrecendo, queimado lá, pó, a alma no inferno, e Deus fala assim: ele tem o Gregorute e os pregadores, ouça. É aquele maluco? Vamos ver quem é maluco. Eu não rasgo dinheiro não, nem tenho. Como é que eu quero rasgar? Não tenho. Eu lembro. Olha só. No 29, respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam. Deu para entender? A salvação está sendo pregada, ouça, aceite, viva. E ele diz no 30, mas ele insistiu. Olha o cara insistente, hein? O cara não tinha crédito nenhum com Abraão, estava no inferno, mas estava lá. Tipo, é um inconveniente, né? Sei. Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, se arrepender, aqui ele dá a deixa. Se alguém dentre os mortos forem falar com eles, uns vai correr, vai assustar, né, primeiro, mas depois vai tentar ouvir. Imagina o defunto: oi, sou eu. Não ia ficar um em casa. No 31, Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouve a Moisés e os profetas, quer dizer, se não estão ouvindo os pregadores da palavra, tampouco se deixam persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Bate palmas para Jesus. Então nós temos que derrubar. Olha, você que me assiste, eu não estou para te julgar, te condenar. Às vezes é irônico, eu estou alimentando as ovelhas que Deus me deu, para elas não caírem nessas armadilhas. E o dia que você encontrar alguém falando disso,
Você não vai, brincar às vezes, como a gente brinca um pouquinho aqui, para descontrair. Você vai ser sério e vai dizer, biblicamente isso é impossível, não tem como, você está sendo enganado. Aí a pessoa fala, pastor, mas como é que o senhor me explica, que eu fui lá falar com meu marido que morreu, e ele falou coisas que só eu e ele sabia, mais ninguém. Engraçado que a falta do conhecimento bíblico leva a gente à ignorância, por isso que o inimigo engana a gente. A Bíblia diz que tem o que ao seu redor? E o que ao seu derredor? Como só tinha você e seu marido em tudo que você faz? Tem um anjo vendo tudo e um diabo vendo tudo. Aí você está lá na lua de mel, no meio do oceano. Aí está lá com seu barquinho, não tem ninguém. Maridão dá aquela olhadinha, você dá aquela namorada, os dois lá no meio do mar. Guarda para você em segredo. Aí ele morre, você vai lá. Aí a pessoa vai tipo, oi meu amor. João, é você? Sou eu. Ai, mas como é que eu vou saber que é você? Como é que eu posso acreditar? Lembra aquele dia nós dois no barquinho? Ai, João, é você mesmo. Ai. Não, não é o João. Estava você, o seu marido no barquinho, um anjo e um demônio. É o demônio que estava no barquinho lá, usando o cara, usando a mulher para te enganar, falando que é o teu João. E não é o teu João. Entenderam, igreja? Então nós temos que entender que sim, existe céu e inferno. E sim, vamos para o inferno ou vamos para o céu. E sim, os caminhos estão postos. E nós temos que escolher qual deles a gente quer. E não tem como buscar salvação depois de morto. A salvação nós temos que buscar enquanto estamos vivos. Não tem como buscar o inferno depois de morto. O inferno nós buscamos como estamos vivos, por aquilo que nós fazemos por intermédio deste corpo. Porque nós fazemos e seremos julgados um por um. Cada um prestará conta de si mesmo a Deus por aquilo que nós fizemos pelo meio do corpo. Fizemos o bem, receberemos o bem. Fizemos o mal, receberemos o mal. Então não tem como alguém está no inferno e ir para o céu, e alguém está no céu e ir para o inferno. Não tem como alcançar a salvação depois de morto. Tem que ser vivo. Não tem como o morto vir falar com a gente, e nem a gente falar com o morto. Deu para vocês entenderem? Eu quero ver no dia do juízo final. Eu gostaria assim de ver. Não é gostaria, né, irmão? No sentido, uma mãe morre, teve a chance de ir para a igreja, levar o filho, levar a filha, O marido às vezes não quer vir, mas a mãe, filho e filha, ela, o parto, ela sofreu, ela carregou 9 meses. A mãe é mãe. Eu tenho o Jonathan fala 25 mãe. E um pai, isso quando a mãe dela, ela fala assim, e seu pai? O pai. Imagina essa mãe chegando no inferno, sabendo que teve a chance de levar o filho e a filha para a igreja e não levou, e não pode fazer nada por ele, e sabe que eles vão ir para o inferno porque não conheceram a Cristo através dela. Você imagina o choque de realidade? Imagina um pai de família, trabalhador, honesto, guerreiro, que faz tudo pela família, teve a chance de levar a família inteira para a igreja, não levou, morreu, foi para o inferno e sabe que agora é só esperar a mulher e os filhos descer de elevador, descer de cada rolante para lá. Você tem noção, irmãos, do sofrimento eterno? Da luta eterna? A gente tem que cair na realidade daquilo a qual Cristo está mostrando para cada um de nós. O mundo espiritual não é brincadeira. A gente é enganado facilmente. 2000 anos uma igreja falando de Cristo e pregando que está no purgatório, ela consegue tirar você do purgatório e ir para o céu, e para o reino. 2000 anos a Bíblia está dizendo que não. Mas nós acreditamos no que os outros falam, no que as pessoas falam, nos convém, nos agrada, nos mantém na zona de conforto, do que acreditar no que a palavra de Cristo está dizendo. Amém? Amém? Veja, nós tivemos no Brasil, como é que chama aquele homem que era médio? Chico Xavier, não, como é que é? Não, João de Deus incorporava demônios de cirurgias. Chico Xavier, psicografar. Se eu for entrar aqui lá no Velho Testamento, vocês vão entender mais ainda, mas não é a base, eu só estou pegando aqui uma pincelada. Veja, a pessoa diz que é um homem que se dedicou, se esforçou, deu a vida, viveu a humildade,
em prol de ajudar as pessoas. Amém. Não estou aqui, se você acredita nele, amém. Não estou aqui para contradizer religião. Mas, biblicamente, ele diz que sempre falou com os mortos, amém? Biblicamente, ele não tinha acesso aos mortos. Com quem que ele falava e quem falava com ele? Morreu fazendo um bem, só que seguindo um Deus errado. Usado por um Deus errado. E esse Deus tem um reino também. É isso que as pessoas não entendem. Ele tem um reino. É um inferno. É dele. Apesar que ele não quer ir para lá, mas é dele. Ele vai. E Deus vai sepultar ele. A besta e todos. Você entende como é que funciona? Imagina você hoje vivendo uma geração que o que vale é o amor. Não. O amor só vai ter valor diante do mundo espiritual, diante de Deus, se o amor que você faz é conectado à obediência da palavra de Cristo. Caso contrário, tudo que você faz de amor para ajudar uma pessoa, você está ajudando a carne, a pessoa, o ser humano. Mas no mundo espiritual isso não soma nada para você. Então esse homem morreu na humildade. Eu estava vendo a história dele. Todo o dinheiro do livro, tudo, ele vendia tudo, dava todo o dinheiro para as pessoas, ajudava as pessoas, viveu uma vida simplesinha no quartinho dele, humilde, sabe? Fez tudo isso, só usado por um Deus errado. Adivinha onde ele está hoje? Você entende o que nós estamos dizendo para vocês? A Bíblia é um grande divisor de água em nossas vidas. A igreja tem que se comprometer com a verdade. A gente tem que parar desses negócios que nós estamos vivendo nos dias de hoje. A Bíblia diz que aquele que é tropeço, aquele que se vira ao escândalo, melhor pendurar uma pedra no seu pescoço e jogar no fundo do mar e morrer afogado, do que cair na mão do dia de juízo final do Deus vivo. Então hoje, você que me assiste, nós que estamos aqui, visitantes, não se sinta ofendido, né? Seria trágico se não fosse cômico, é assim, ou seria cômico se não fosse trágico? Priscila que fala estranho, eu não sei a ordem aí, mas é isso aí. Como é que é? Seria cômico se não fosse trágico. E hoje nós estamos vivendo uma tragédia religiosa no Brasil e no mundo. E essa tragédia estão pondo Cristo no meio em vão. Só que essa tragédia está custando a nossa alma no inferno. Por isso nós temos que procurar a verdade. Então hoje, você que me assiste, nós que estamos aqui, existe o céu e existe o inferno. Iremos para o céu ou pelo inferno através do que fizemos por meio deste corpo. Amém? Uma vez no inferno, não tem como ir para o céu. E quem está no céu, se quiser ir para gandaia no inferno, também não tem como. Amém? E uma vez morto, não tem como falar com o vivo, nem o vivo falar com o morto. Amém? Ligado na terra e no céu? Bate palmas para Jesus. Amém, igreja? Quem crê, fala amém? Vamos unir as nossas forças e fortalecer o nosso coração e a nossa fé diante de Deus. Então, quando você sonhar com alguém que morreu, pode esquecer. Eu vou pregar, já preguei sobre o sonho, né? Satanás, ele domina o seu sonho, sua mente. Muito fácil de você sonhar com aquilo que não é real. E muitos sonhos que Satanás traz, ele faz acontecer. Então, abre os olhos. Sonhou com o morto, sonhou com alguém que morreu, para vir dar o recado. Não é Deus, não é o morto, ele não tem como. Você entende como é que funciona? Você vai lá no cemitério, fica lá conversando, batendo papo com o vaso, com a lápide, mas o morto não está ouvindo. Mas tem pessoas que falam, eu senti a presença dele. Não, veja como Satanás escraviza as pessoas. Você imagina, olha a maldade de Satanás. A gente está aqui, você imagina essa mãe que perdeu esse menino de 22 anos hoje, num acidente, é uma criança. Essa mãe chorando lá na lápide, e Satanás tocando nela, ela se arrepiando, achando que é o filho lá. Ela vai lá, querendo, está com saudade com o filho, alguém vai, diz que está sendo incorporado o filho, e fala com ela, ilude ela. Você entende como ele é ruim? Além de ele fazer a mãe sofrer, arrancando, usurpando o filho dela, ainda faz ela sofrer ainda muitos e muitos anos. Nós não podemos ficar do lado desse diabo, não, irmãos. Nós temos que estar do lado certo, do lado de Cristo, do lado de Deus. E a única garantia de que a gente vai estar do lado certo é pôr a nossa vida ali, ó, na régua, na reguinha da Bíblia, assim, ó, nada para a direita e nada para a esquerda. E o que depender de nós, mano, nós vamos andar na linha, assim, ó, retinho.
Bate palmas para Jesus.